boa noite, né? Parabéns aí a você, né, corajoso. Bom, para nós de Araçatuba, hoje aqui já é inverno. Você viu que eu já tirei minha camisa jeans, né? Minha esposa, eu vou pedir para a Danile fazer um joinha. Levanta, Dani, né? Aí, você viu que ela já também separou o coletinho dela de tricô, porque para nós isso aqui já é inverno, né? Graças a Deus, irmãos, nós chegamos, né? A gente queria ter chego até mais cedo hoje, né? Lá pelas 3 da tarde, entre 2h30 e 3 da tarde. Mas o pessoal decidiu fazer uma reforma aqui a 10 quilômetros só, irmãos. Nós estamos desde as 3 da tarde, 3h30 para ser bem preciso, a 10 quilômetros daqui, esperando o pessoal implodir rochas, né? Eu sei que é para o benefício de vocês. Eu falei, mas justo hoje vocês querem implodir, né? Mas graças a Deus, nós realmente acabamos de chegar. Nós chegamos no hotel, era 6:50, né? E aí, mas Deus é bom, irmãos. Amém? Você está feliz hoje? Porque eu estou muito feliz. E eu queria, na verdade, já dizer que pastor Samuel e pastora Denise mandaram um abraço enorme, um beijo no coração de vocês. Essa é uma casa que nós amamos, nós temos aliança já há muitos anos, vocês sabem disso, então tá aí, né? Pastor Weck, se estiver me vendo, eu recebi a sua mensagem pelo WhatsApp, só que eu acho que a minha mensagem ainda não chegou para o senhor, porque nós estávamos sem sinal de internet. Então eu queria agradecer, né, pastor Weckles, pastora Viviane, pelo convite, pastor Rafa, esposa, Fábio, querido, esposa também. Nós realmente estamos muito animados, entusiasmados. Eu trouxe uma fotinha aqui de casa, só para você saber que nós não estamos sozinhos, né? Então, a Dani está aqui comigo hoje, aquele rapaz ali é o Davi, e a mocinha ali, o Davi tem 16, vai fazer 17 agora em maio, a Estherzinha tem 14, né? Essa aqui é a nossa equipe, nós estamos juntos aí servindo, né? Os empreendedores da Casa do Pai, e há mais ou menos 11 meses também estamos com os jovens adultos da nossa igreja, né? Começamos lá com um grupo de 20 e poucas pessoas, e o Senhor tem nos ampliado, já somos quase 60, já nos multiplicamos, né? Então, temos ali atendido, né? Os irmãos de 35 anos até 55 anos, mães solos, pais solos, quem infelizmente passou pela experiência do divórcio, aqueles que não se casaram, e nós temos sido desafiados dia após dia, né? Com essa faixa etária. Nossa equipe, nosso grupo de empreendedores, nós somos mais ou menos 320 empreendedores lá, entre micro, né, médios e grandes empresários, e também para a gente tem sido um tempo, assim, do favor de Deus, né? Iniciamos há mais ou menos 1 mês e pouquinho, uma célula desafio de empreendedores, né? E a gente, então, tem servido ao Senhor com alegria. Para nós, realmente, não é um peso, né? Mas tanto eu quanto a Dani, nós empreendemos. Eu tenho hoje um negócio na área de infraestrutura, especificamente trabalho com projetos e consultoria na área de tratamento de águas. Estamos no Brasil e em mais 10 países, né? Depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. A Láguas é o nome da minha empresa. Mas nós também temos uma agência de viagens, começamos para atender o nosso próprio negócio, e também eu sou sócio num outro negócio na área de soluções financeiras, né, com o Vini, que é hoje meu braço direito na área administrativa da Láguas, né. A Dani empreende na área da saúde, ela tem um consultório de enfermagem, trabalha com terapias oxidativas, laser terapia, ozonoterapia, né, e nós estamos sonhando aí com algo maior aí para os próximos anos, com o negócio dela, e somos pastores voluntários, né, mas no final do dia, o que eu sou mesmo, o que eu me esforço todos os dias para ser, é um bom esposo, um pai dedicado, um servo, amante do Senhor, e tudo que vem como consequência, né? Então hoje o que eu queria, na verdade, repartir do meu coração para o seu coração. Eu conheço a cultura dessa casa, eu não conheço apenas seus pastores na área aqui do Excelência, do Ministério de Empreendedores, mas eu conheço a cultura dessa casa, porque, como bem disse o pastor Rafael, nós somos já ligados há muito tempo, né? Vivemos numa mesma cultura cristã de fazer igreja local,
Então eu sei que o que eu vou dividir com você hoje não vai te chocar. Às vezes, quando eu sou convidado para falar em outros ambientes, né, infelizmente o pessoal está procurando uma técnica nova, de como dobrar as vendas, de como encantar o cliente. Não que essas técnicas sejam desprezíveis, não. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas tudo isso parte de uma plataforma muito mais firme. Quando nós iniciamos a celebração de hoje, o Fábio comentou que, olha, a casa que perdura é uma casa que está firmada sobre a rocha. E essa rocha tem um nome, e nós sabemos, essa rocha é Cristo. Nada que façamos fora da pessoa de Cristo pode subsistir ou prosperar da maneira bíblica, né? Então, uma das coisas que eu vou dividir com você hoje é que prosperidade e dinheiro ou conta bancária abastada não são as mesmas coisas, né? Eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas ela é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E isso é muito triste, irmãos. Nós estamos vendo tempos de grande... tempos cinzas que eu percebo que tem acometido muitos dentro da casa do Senhor. As pessoas têm empreendido com uma visão um pouco distorcida. E hoje que eu quero trazer ao seu coração é que a Bíblia, ela tem ensino e princípio para tudo que se refere a negócios, riqueza e dinheiro. Não tem nada que a Bíblia não cubra. Não tem nada que a Bíblia não nos traga como verdade. Muitas vezes a linguagem não é como aquela do YouTube, que você põe lá uma busca, como ser um milionário. Aí vai vir lá um monte de vídeos com receitas e códigos e coisas que você já sabe do que eu estou falando. Dentro da palavra de Deus, nós temos direção para tudo, mas é minha e sua obrigação mergulharmos nas profundidades dessas águas. A palavra de Deus, ela é profunda em sabedoria. Provérbios 21:30 diz que não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Nada, nenhuma técnica, nada daquilo que o homem possa pensar e lançar e tentar produzir pode resistir à sabedoria de Deus. Então, dentro desse contexto, eu quero refletir com você alguns pontos e princípios que nós temos respaldo na Bíblia para conduzir os nossos negócios num caminho excelente. Nós estamos aqui no culto excelência, então excelência é aquilo que Ele espera de nós. Existe sim um modelo de negócio que vai refletir justiça, paz e alegria. Repete comigo, justiça, paz e alegria. Por quê? Porque esses são os elementos do reino de Deus. O reino de Deus está sustentado por isso, essa é a base do seu trono. Justiça, paz, alegria. Nada daquilo que não produz justiça, paz e alegria tem comunhão com o nosso Deus. Esses são os elementos do teu reino. Existe uma proposta de uma economia superior para mim, para minha e para a tua vida. E talvez hoje você esteja relutando para entregar algumas coisas, mas o que Ele está te pedindo hoje é uma entrega integral da tua vida, dos teus negócios. Por quê? Porque não são coisas dissociadas. Você não é uma pessoa aqui, ou não deveria ser, de sábado e domingo, e na segunda-feira então você veste a sua roupa de empreendedor, e você então vai para cima, e às vezes oprime o seu funcionário, é muito injusto nas concorrências. Muito cuidado, porque as técnicas que o mundo tem lançado, muitas delas não têm uma sincronia com aquilo que a palavra de Deus está nos direcionando. Você quer ver um exemplo? Quando a gente fala sobre multiplicação na vida financeira, a Bíblia diz que 90% do recurso que você tem é mais que 100%. E ela te ensina o dízimo, a prática do dízimo. Isso é um contrassenso, porque 90% humanamente não é mais que 100. Mas nós sabemos, nós que dizimamos e ofertamos, sabemos que essa é uma ferramenta, essa é uma maneira de nos livrar
da avareza, mas acima de tudo, é uma chave que abre portas invisíveis. Uma chave que abre tesouros escondidos. Então hoje, o que eu quero repassar com vocês são coisas que talvez você saiba, mas eu quero então reforçar no seu coração princípios dessa economia aplicada no nosso dia a dia. Eu já poderia ter ido embora já com o louvor, com as mensagens de introito aqui, porque nós estamos fluindo numa mesma direção. E o primeiro princípio que eu quero dividir com vocês é sobre governo. Quem é que governa sua vida? Você precisa decidir hoje. E a Bíblia traz em Mateus capítulo 6, versículo 24, uma reflexão que há tempos atrás me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E aí, na minha cabeça, nossa, é verdade, né? Nós não podemos servir a Deus e ao diabo. Realmente, temos que ter um Senhor só. Mas ele vem e propõe o seguinte: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, espera lá, Deus está se colocando, ou está propondo uma reflexão sobre governo, sobre quem vai ser senhor sobre a sua vida, e quem entra na cena são as riquezas. Tudo começa com quem exerce governo sobre nós. As leis desse governo influenciarão nossa vida, nossos negócios. Nós não podemos nos submeter ao estilo desse mundo. Nós precisamos cultivar uma vida de devoção a Deus. E esta vida vai nos livrar de práticas condenáveis, que o outro Senhor vai te propor. Corrupção, suborno, fraude, sonegação, trapaça. Tudo isso existe hoje com um só objetivo. O que é? Fazer mais dinheiro. Reter dinheiro, guardar dinheiro, ganhar mais. Por que uma pessoa se corrompe? Por que uma pessoa aceita suborno, propina? Porque ela quer mais dinheiro. Existem práticas que são condenáveis por si só, como essas que eu falei agora. Não, Luiz, mas eu realmente não vou me corromper. Isso aí está fora da minha prática do dia a dia. Mas existem algumas coisas que às vezes aparecem e são muito sutis. E a gente não percebe. Como que é, por exemplo, quando as finanças se apertam dentro de casa? Como que está o humor do pai de família, da mãe de família? Como é? Quando o dinheiro falta, tem gritaria? Vamos começar lá em casa. Tem rixa entre o casal? Por exemplo, nós, Danilo e eu, passamos boa parte do nosso ministério, 12 anos, trabalhando com os jovens lá. Nós éramos supervisores de células de jovens. E por várias vezes, ali com os jovenzinhos noivos que iam se casar, vinha sempre uma reflexão. Ah, não sei se vamos ter filho agora. Não sei se vamos ter mais de um filho. Porque ter filho é muito caro. Então, eu não estou dizendo que você não tem que ter planejamento familiar, mas todas as vezes que decisões tão importantes como essa, nós colocamos como o árbitro da decisão, ter ou não ter dinheiro, isso é muito perigoso. Nós estamos declarando que, na verdade, nós temos que obedecer a esse Senhor chamado dinheiro, para tomar certas decisões. Mas o fato é que o recurso persegue o propósito. Então, se há um propósito, Deus está falando, não, eu quero que você povoe a terra, tenha 3 meninos. Vai orar, vai entender de Deus. Será que você não está limitando aquilo que Deus está fazendo? Do outro lado, vamos lá para a empresa. Quando às vezes o caixa fica mais apertado por uma situação inesperada, eu não estou dizendo de uma falta de planejamento, já nós vamos falar sobre planejamento. Mas aperta um pouco. Como que é a tua reação? Tem gritaria? Ou você chama lá os homens das finanças e fala assim, o negócio é o seguinte, precisamos orar, precisamos buscar em Deus uma estratégia nova, eu sei que Deus vai nos guiar.
Naum, capítulo 1, versículo 3, não está nas minhas anotações, diz que o nosso Deus é um Deus que faz o seu caminho no meio da tormenta. Quando a coisa está barulhenta, que nem a gente acabou de ouvir agora os trovões, é nesse tumulto, é nessa turbulência que Deus faz o seu caminho. E eu posso te falar, você está falando com um cara que está atravessando uma tempestade. Nós entramos num projeto internacional muito grande no ano passado, fruto de uma palavra que eu recebi. A pessoa nem sabia o que eu fazia, irmãos. Falou, olha, em X tempo, você vai receber uma proposta, você aceita porque eu estou nesse negócio. Falei, glória a Deus. E eu fiquei até um pouco cético, irmãos, porque o meu negócio é infraestrutura. E o ano de 2024, para nós, foi um ano muito, muito, muito difícil. Porque as novas conjunturas governamentais, aqui eu não quero defender nenhum lado, nem direita, nem esquerda, mas o fato é que o meu cliente final puxou o freio de mão no primeiro semestre de uma maneira absurda. Imagina, eu trabalho com negócios de sustentabilidade, meio ambiente, tratamento de água, reuso. Todo mundo ficou reticente, atento. E de repente, no segundo semestre, a gente inicia o semestre com um projetão como esse. E o projeto começou bem, de repente, tempestade, turbulência. E uma coisa que nunca nos aconteceu em todos os anos da empresa, uma inadimplência em moeda internacional. O cliente parou de pagar. E aí? Então, o que fazemos? Vamos começar agora a não pagar os outros? Não. Vamos então guardar os impostos? Não vamos pagar os impostos? Nessas horas, muita coisa bate à porta da gente, como solução, que no final do dia não é solução. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar tapa na mesa? Chama o CFO e fala, vai buscar dinheiro no mercado. E gritaria. Não, não, não. Quando a gente começa a se mover dessa maneira, nós estamos dando um recado muito sério. Quem está me governando são as riquezas. Deixa Deus de lado. Não, não. Eu falei, Deus, vem cá, vamos conversar. Eu não entrei nessa sozinho. Me dá uma luz. Vem comigo. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não recebemos ainda não. Mas quando eu receber, eu vou vir aqui para dar o testemunho. Amém? Só que Deus falou assim, eu estou levando vocês para uma nova estação. Você sempre fala que o seu negócio é governado por mim, então agora são os meus termos e as minhas condições. Irmãos, nós começamos, não vou te negar não, teve dia de eu levantar lá assim, ó, com a minha pálpebra tremendo. Falei, e agora, como vai ser essa semana? Porque não é fácil, você está debaixo do Deus que faz o caminho no meio da tempestade. Talvez você está aqui hoje e teu negócio, tua vida pessoal, está uma tempestade. Eu quero te dizer que há um caminho para você no meio da tormenta. Ele é o especialista em fazer aquilo que é sem forma e vazio. Separar a água da terra, colocar luminares. Esse é um Deus criador. E Ele está aqui hoje. Ele está dizendo para você, eu vou fazer um caminho no meio da tormenta. Irmãos, começou a acontecer coisa milagrosa. Cliente que nunca pagava adiantado, começou a pagar adiantado. Gerente de banco começou a ligar para a gente, oferecendo linha de crédito que saiu lá, que o governo liberou. Eu falei, Jesus, o que será que é isso? É para a gente se envolver com esse povo do governo, Jesus? Ele falou, eu estou abrindo esse caminho, vai lá. Eu vou te mostrar um caminho novo. Mas isso acontece a partir do momento que você decide quem vai governar a sua vida e o seu negócio. Você está disposto a andar com Ele no meio da tormenta? Amados, tem coisas, são muito sutis sobre riquezas. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Quando a gente está começando o negócio, você fica sempre preocupado, será que o negócio vai dar certo? Será que eu vou produzir realmente riqueza? Eu quero tanto abençoar a igreja. Você sempre começa com uma boa motivação. E eu vou te falar, irmãos, Deus está aqui, Ele vai te abençoar mesmo. Existe uma promessa. Deus quer que você empreenda. Deuteronômio 8:18 fala que Ele te deu capacidade para produzir riqueza com as suas mãos. Mas o grande desafio que você vai ter na sua vida não é gerar riqueza, mas é uma vez essa riqueza gerada. A pergunta que você vai fazer é, com quanto dessa riqueza você tem que ficar? Quanto dessa riqueza realmente te pertence? Quanto desse recurso que Ele depositou na sua mão
Porque essa é a grande função do mordomo. Exercer mordomia é uma tarefa desafiadora. 1 de João, capítulo 2, versículo 16, existe um alerta sobre a sutileza das riquezas. Diz o seguinte: não amem o costume do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, 3 coisas: desejo de seguir o próprio caminho, de querer para si e de parecer importante, nada tem a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Na versão A Mensagem. E eu quero me ater ao terceiro ponto, que é a soberba da vida, numa linguagem que você conhece mais, que diz o seguinte: o desejo de parecer importante. Quando as riquezas baterem à sua porta, seguramente você pode cair na tentação de ostentar os bens. Infelizmente, a igreja do Senhor está sendo contaminada com isso. Se você ligar lá o YouTube, você vai ver lá, porque a juventude que é nosso amigo lá, sempre compartilha lá os memes, os trends, não sei o quê. E tem lá um Instagramzinho chamado Preacher Sneakers. Falam dos pregadores ostentando suas riquezas. Seus relógios muito caros, suas roupas extravagantes. Irmãos, eu não quero entrar aqui numa bola dividida, mas eu quero deixar para você a reflexão. Tem coisas que são legais, são permitidas, mas não são morais. E a Bíblia está dizendo: olha, muito cuidado em querer se parecer muito importante, porque esses desejos nada tem a ver com o Pai. Isso só vai nos afastar dele. Ostentar os bens. Então, eu não tenho dúvida, talvez hoje você está aqui e você está preocupado até em como vai gerar. O que eu quero te dizer é que você tem capacidade para gerar e você vai gerar. Mas quando você chegar lá no topo, o mesmo texto de Deuteronômio fala o seguinte: não se esqueça que quem te colocou lá em cima foi Deus. E nessa hora, com certeza, eu vou falar isso no último ponto hoje. O seu caminho de riqueza e prosperidade vai se cruzar com o caminho da pobreza. Não é que você vai ficar pobre, não. Mas ele vai querer dar propósito para tudo aquilo que ele está te entregando nas mãos. Amém? Então, primeiro ponto é: quem governa a sua vida? Se tem gritaria, se a decisão é tomada com base no dinheiro, cuidado. Não é o Senhor que está governando a sua vida. Tem outro elemento aí, querendo exercer domínio e senhorio. Se aparta disso. Segundo ponto, foi dito aqui hoje. É um dos seus pilares aqui. Você quer fluir na economia do reino? Priorize sua família. Família, irmãos, não é item acessório. Nossos trabalhos são estimulantes. Se deixar você lá no seu negócio, você é apaixonado pelo que você faz, você vai trabalhar 10, 12, 14 horas, você não vai nem ver o tempo passar. Esse é o bichinho do empreendedorismo. É empolgante. Você vai, você vende, você conquista, você entrega um bom projeto, trabalho, construção, produto, e aí você recebe um bom feedback. Isso alimenta a tua vida. É uma energia. Mas Deus estabeleceu uma prioridade: a família. 1 Timóteo 5,8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Meus irmãos, adianta. Stephen Covey, no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é um best-seller sobre liderança e produtividade. Ele diz uma frase que é a seguinte: nenhum sucesso profissional compensa uma família destruída. Stephen Covey era um cristão, só se você não sabe, não estou aqui. E se você nunca leu esse livro, eu te estimulo a ler, que você vai entender rapidamente porque que muita coisa talvez a sua vida está patinando. A palavra usada aqui na frase aqueles que não cuidam dos seus, a palavra cuidar aqui é proneu.
Significa cuidado antecipado ou cuidado intencional e pensado de antemão. Por que eu estou destacando isso? Porque não é qualquer cuidado, não é a boa escola somente, não é o melhor tênis, não é a viagem do fim do ano. Esse cuidado antecipado está falando de uma coisa que hoje é mais valiosa: tempo. Nada que é importante para você e você não dedica tempo, não é importante. Esse é a grande moeda desse século, o tempo. Sua família está fora do seu contexto de negócio? Como que é ali? Talvez Danile não é engenheira, ela é enfermeira. Nós estamos em lados opostos em termos de expertise técnico. Tudo que eu faço na minha empresa, eu passo com ela. Ela é minha melhor headhunter. Não teve uma pessoa que ela falou assim: esse aqui vai dar certo, pode contratar. Dá certo. Ó, Luiz, muito cuidado aqui. Toma cuidado com isso aqui. Queridos, aproveite. A palavra de Deus diz que há um poder na unidade. Quando estão 2 e 3 reunidos ali, e eles decidem em concordância, vai ser ligado no céu e na terra, e vai ter prosperidade. A coisa vai avançar. Não põe tua esposa para fora, não põe teu marido para fora. Pelo contrário, traz um olhar diferente. Agora, não, nós estamos empreendendo juntos. Mais ainda, se vocês estão juntos no negócio, mais ainda, há um poder na concordância. Você já parou para pensar se sua esposa concorda com a sua rotina de trabalho? Você já foi corajoso, homem? Fala assim: opina aqui, está tudo bem para você eu trabalhar 16 horas por dia? De sábado a sábado, domingo a domingo? Você já foi corajoso e permitiu o seu cônjuge, agora eu vou falar cônjuge, né? Marido na vida da esposa, esposa na vida do marido, a opinar na tua rotina? Amós 3,3 diz: acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Como é que está o tempo de mesa em casa? Tem celular em cima da mesa, todo mundo chateando ali na hora da refeição? O que te estimula mais? As conquistas pessoais ou seu tempo em casa? Eu já ouvi muito essa frase. Eu passo muito tempo no trabalho, porque quando eu chego em casa é terrível. Acho que isso só acontece lá em Araçatuba mesmo, então eu vou passar rápido. Você tem tempo de discipular seus filhos? Quando as coisas vão mal na vida dos seus filhos, para quem eles recorrem? Meu menino tem 16 anos, irmãos. Ele já é maior que eu, o que não é nenhum esforço, vocês estão percebendo. 1,65 m, rapidamente ele passaria mesmo. Mas quando eu estou em casa, não estou viajando, e mesmo se eu estiver viajando, tem que ter uma ligação. Ou ele vem, às vezes a gente está atendendo alguém ali, ele abre a porta assim da cozinha, me faz um gesto, porque ele já tem 16 anos, barba na cara, irmãos. Mas ele quer que eu vá orar com ele antes dele dormir. Abençoa meu dia amanhã, pai. Eu tenho o simulado, não sei das quantas. Vou fazer tal prova amanhã. Pai, eu vou dormir, vem orar comigo. Por quê? Porque desde pequenininho, desde bebezinho, a gente foi criando uma cultura de oração. Não é uma coisa automática, porque ali tem, muitas vezes, a janela do coração dele se abre. E meu filho, irmãos, ele é mestre em perguntas complexas, 11h49 da noite. E eu vejo Deus falando, ele está abrindo o coração, senta e conversa. Às vezes eu estou lá, pingando de sono, ele fala: pai, posso fazer uma pergunta? Queridos, ele não é engenheiro como eu, meu filho vai para uma outra área também, né? A mãe está na saúde, eu estou na engenharia, e meu filho vai para a área de humanas, muito provavelmente. Relações internacionais, é o que ele está almejando aí. E aí começam as reflexões afetivas, questões da escola. Ele é um menino muito posicionado em várias áreas, irmãos. Teologicamente, politicamente principalmente. Então ele tem colecionado algumas tretas que a gente tem que entrar e dar suporte, né? Suporte ali emocional. Será que você não está perdendo essa oportunidade
Será que talvez você não está perdendo a queda de braço para as redes sociais? Será que ao invés de perguntar para você, teus meninos não estão indo no Google fazer uma pergunta complexa? Priorize a sua casa. Nenhum empreendimento de sucesso vai prosperar com uma casa destruída. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena você entesourar, porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Quando o seu tesouro estiver pronto, será que vai ter filho lá para receber? Ou será que só o que eles querem de você é o seu dinheiro? Meus irmãos, isso é muito sério. Eu sei que vocês estão bem alimentados aqui, bem orientados, mas a gente tem visto muita coisa, muita casa ruir. Que o seu coração esteja aberto a isso. Amém? Número 3, ainda em relação à casa. Agora é um misto de casa e negócio. Mas respeite o ritmo da sua casa e do seu negócio. Olha que riqueza. Há mais de 5 anos atrás, Deus me deu esse texto. Quando eu estava para começar o meu negócio. E eu ouvi o Senhor me dizendo claramente: vá devagar. Vá devagar. Vem comigo, Gênesis capítulo 33, versículos 12, 13 e 14, diz assim. Só para você, antes da gente falar do versículo, qual é o contexto aqui? Aqui é Jacó reencontrando o seu irmão depois de muitos anos. Se você está aqui hoje e não conhece a história de Jacó e Esaú, só para eu te resumir. O nome Jacó quer dizer usurpador, suplantador. Ele era um cara muito ligeiro, muito ligeiro. Só que ele era gêmeo com o irmão dele, mas quem saiu primeiro da barriga da mamãe foi o Esaú. Ele era o primogênito. E dentro da cultura judaica, ele receberia o quê? Porção dobrada. Mas ele fez todo um esquema lá um dia, irmãos. O irmão chegou faminto, também um cara desatento, negociou o direito de primogenitura por um prato de guisado. Uma sopa de lentilha. Irmão, lentilha não vale muita coisa hoje, também não valia naquela época. Um prato de comida, ok? Mas não fosse um chateaubriand, um filé assim ao ponto, ou uma picanha. Picanha tá cara, irmão, só para constar, sem piadas, mas não foi por causa disso não, irmão. Foi por causa de um prato de feijão. Uma lentilha aí, uma leguminosa. E depois, ele se disfarçou do próprio irmão e pegou a bênção do pai. E aí houve uma treta familiar e ele fugiu. Tinha lá a cobertura da mãe, mas o contexto é, imagine esse irmão arrependido, anos depois, volta para se encontrar com seu irmão. Manda os presentes antes, mandou lá umas cabras, umas vacas, amaciou o irmão dele, porque ele era muito bom de negócio. E agora eles estão ali no encontro. A palavra de Deus diz que, na verdade, Esaú perdoa o irmão. E ali ele propõe, então, que eles, nesse reencontro, eles façam negócios. Vem comigo para você entender onde eu quero chegar. Sobre respeitar o ritmo. Então, Esaú disse para o Jacó: vamos andando e eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do meu servo, Jacó falando para o irmão, seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei meu senhor lá em Seir. Bom, o contexto é, Jacó está vindo de uma outra terra, vem com os rebanhos, suas esposas e as crianças pequenas. Encontra o irmão fala assim, em outra versão fala assim, eia, vamos conquistar. Estava já lá com os seus homens de guerra e ele já queria conquistar a terra, juntar as forças com o irmão e ir para cima. Mas Jacó vira para ele e fala assim, faz o seguinte, vai na minha frente, porque você está vendo aqui a minha situação. Se eu forçar um dia a caminhada, eu vou perder os rebanhos
e no final do dia ia perder as crianças. Eles não iam aguentar o ritmo da conquista. E aonde eu quero chegar com você? Tem horas que novas oportunidades de negócio vão bater a sua porta. Só que essas oportunidades, elas vão talvez exigir de você um tempo maior. Viagens. Você vai passar tempos fora de casa. E talvez isso vai te custar muito caro. Por quê? Quando você entra num negócio, você não está sozinho. Se tu é casado, se você tem filhos, como eu acabei de falar, todo mundo vai ter que entrar no teu ritmo. E a pergunta é, está na hora de acelerar? Realmente essa oportunidade é uma oportunidade que Deus te deu? Está na hora certa? Se você acelerar, as pessoas da sua casa vão te acompanhar? E eu vou te dar um exemplo dentro da minha casa. Quando nós voltamos para Araçatuba, a Dani tinha uma oportunidade de trabalho num hospital, começou a trabalhar, mas a gente sentiu que o Davi começou a dar uma patinada no colégio. Tinha 5, 6 aninhos, ali naquela fase de alfabetização. Ela rapidamente discerniu, falou: Luiz, eu vou abrir mão. Você dá conta de levar a casa? Nessa época nós nem empreendíamos, irmãos. Éramos funcionários de empresas. Ela de um grande hospital e eu de uma multinacional. Ela entendeu o ritmo da casa. Irmãos, aquilo foi um bálsamo para a nossa família. Por quê? O Davi estava iniciando e tinha lá, deram uma lista de diagnóstico para o moleque. O moleque ia ter TDAH, não sei o quê, E nós estamos falando de mais ou menos 11 anos atrás. E eu sei que essas coisas acontecem. Mas, no final do dia, meus irmãos, não estou desprezando esse tipo de diagnóstico. Isso é real e acontece quando existe, você precisa de profissional. Mas, na verdade, o que o Davi tinha era saudade de nós. Queria a nossa presença ali no dia a dia. Irmãos, diante de Deus, com 90 dias da Danila em casa, o menino transformou. Começou a ir bem, e foi. E aí ela esticou o tempo dela por quase 7 anos, 6 anos mais ou menos, né? E quando eles já estavam, tanto Davi quanto a Esther, mais maduros, ela então começou a retomar os trabalhos, porque ela ama o que ela faz, de enfermagem e tal, e começou a retomar. Mas o que está por trás disso? Irmãos, nem sempre é tempo de acelerar e expandir. Tem horas que Deus está falando, espera. E isso eu estou falando um exemplo de dentro de casa. Mas agora eu vou voltar para o seu negócio. Quando aparecem oportunidades de sociedade, de compra, de fusão, de aquisição, a pergunta é o tempo da empresa passar por isso? Será que é o momento de uma sociedade? Será que essa pessoa que vai se associar com você está no mesmo ritmo que você está caminhando? E agora eu falo dos dois lados. De repente você está bem acelerado e a pessoa é devagar. De repente você que está indo um pouco mais devagar e ele está muito acelerado. Não dá para andar. A Bíblia diz que o boi não pode arar com o jumento. Porque eles têm ritmos diferentes. Não dá para colocar os dois para arar junto. Vai dar um jugo desigual. Respeita o ritmo. Olha para a tua casa. Olha para o teu negócio. E toda vez que uma oportunidade nova aparecer, pergunta para ele: papai, é o ritmo. Está no momento certo. É agora. Podemos ir para frente. Amém? Quarto princípio. Calcule antes de construir a torre. Planejamento, eu falei para vocês. Planejar é necessário. Olha lá. Lucas 14, 28, 29 e 30. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou seja, não é para você agora só, não, Jesus fala aqui comigo, eu vou, sim, recebi um arrepio aqui, eu vou.
Não, queridos. Senta com quem sabe. Chama conselho. Planeja. Calcule. Isso também é de Deus. Provérbios 16:1 diz que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele não está dizendo para não planejar. Ele está falando, é típico do homem fazer planos. E aí em cima desses planos vai vir o quê? A resposta. Você vai subir um avião sem plano de voo, irmão? A hora que trovejar, o que você vai fazer? Para onde você vai? Que curva que você faz? Qual é o aeroporto que você vai descer para reabastecer e subir de novo? Planejar pertence ao homem. E a resposta certa vai vir do Senhor. Pega os teus planos e submete a Ele. Um negócio precisa ser planejado. Está aqui dentro. É princípio da palavra de Deus. Provérbios 16 e Lucas 14. Então é essa hora que Ele quer que você vá e busque ferramentas, busque conselho. Quinto princípio hoje. Estamos indo para o final. Integridade e legalidade. Dê a César. Esse aqui é um princípio simples que muitos tropeçam. Qual é esse princípio? Pague seus impostos. Não tem como. Não dá, Luiz, mas não, esse país não dá para prosperar. Se eu pagar tudo, eu vou. Não. Provavelmente você tem um problema de precificação. Você está precificando mal, porque se o seu negócio, serviço ou produto não sustenta, porque por mais que a carga tributária seja alta, ela não é de 100%, você sabe disso. É hora de parar e custear direito. Olha que interessante, o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 22, 20 a 21, são as palavras de Jesus. Ele diz assim, ele disse... De quem são a imagem e o título nelas gravados? Mostrando uma moeda. Ele falou isso. De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E ele fala isso para os fariseus. Os caras armaram uma armadilha para ver se Jesus era um subversivo. Não era. Depois, isso aqui é mostrando o seguinte, olha, Jesus está alinhado com os dois governos da época. O governo romano, quando ele fala isso para dar a César, e até mesmo o governo judaico. Havia uma lei judaica, você quer ver? Mateus 17, 27. É ele e Pedro, chegaram, os caras falaram assim, por acaso o seu mestre não vai pagar o imposto do templo? E ele vira para Pedro e diz o seguinte, mas como não queremos que se ofendam sobre o não pagamento do imposto do templo, desça até o mar e joga um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali você vai encontrar uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por nós dois. Está pesado? A carga tributária é justa ou injusta? Eu não vou entrar nesse celeuma. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que Pedro fazia antes de andar com Jesus? Ele era um pescador. Então naquele momento, Pedro já está no ministério, Pedro já está aprendendo a ser um pescador de homens. Eles se deparam com uma situação de pagamento de imposto. Então Jesus fala o seguinte, Pedro, faz o seguinte, vou te dar uma licença poética. Vai lá no mar, pega um anzol, você sabe, tu é pescador. O primeiro peixe que você pegar, joga o anzol, você vai pegar um peixe. Abre a boca dele, vai ter uma moeda, você pega e paga o imposto. Então vamos falar uma coisa aqui. Qual é a probabilidade de você pescar um peixe que tem uma moeda de prata na boca? Vamos lá, gente. A gente passa o texto, ai que lindo, Jesus pagou imposto. Eu concordo, mas vem comigo aqui. Sabe o que ele está te dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se a tua motivação for correta, o recurso persegue o propósito. E não vai ser diferente. Você não vai ter dinheiro para pagar imposto. A técnica para se livrar do imposto não é sonegar o imposto. Você não tem que procurar um contador espertão. Não, nós temos um jeito aqui, se a gente fizer assim, assado, vai dar certo. Não. Jesus está falando o seguinte para você. Decida pagar seus impostos com a habilidade que você já tem. Ei, você é pescador? Joga um anzol agora, que o peixe que você pegar, vai ter uma moeda na boca. Ah, o seu negócio é bolo?
faz um bolo aí, porque eu vou colocar uma influencer para comprar o seu bolo e fazer um story. Olha que bolo gostoso. E aí, mês que vem, você já não tem nem como produzir bolo, de tanto bolo que vão te pedir. Sabe, esse de repente é a moeda de prata na boca do peixe. Irmãos, por favor, qual é a probabilidade de você ir lá e pegar uma moeda da boca do peixe? É zero, irmão, isso não existe. Mas ele está falando o seguinte: alinhe o seu coração com o propósito correto. Tenha a intenção correta, que eu vou abençoar a boca do seu peixe. Quando você jogar o anzol e vier, vai vir uma moeda. E você paga o imposto e você fica de boa. Agora é o seguinte: Pedro foi falar com quem do imposto? Com o contador? Com o vizinho dele? Falou: Jesus, é o seguinte, os caras estão falando que nós é mau testemunho aqui, nós não estamos pagando o imposto do templo. Vai lá, Pedro. Querido, você tem o amigo Jesus todo o tempo. Chama ele e fala: está difícil, mas eu quero fazer correto. A tua palavra diz que o Senhor um dia pediu para o pescador ir lá, e o que veio foi uma moeda de prata na boca do peixe. Pai, em nome de Jesus, abençoa meu peixe hoje. Que venha uma moeda de prata. Amém? Está comigo? É isso aí. Glória a Deus. Paulo também é explícito, irmãos. Para não falar só de Jesus, né? Vamos falar de Paulo também. Romanos 13, 6 e 7 diz assim: é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Ninguém está dizendo aqui, e você sabe, se você estudar um pouquinho de história, a carga tributária de Roma era pesada. Mas eu sei que Deus, nós estamos que nem em Roma, né, gente? Vamos falar a verdade, não? Mas Deus vai abençoar o meu peixe, o seu peixe, em nome de Jesus. Amém? Só ir lá e lançar. E por último, não menos importante, tudo isso que eu falei até agora são coisas que talvez você já tenha ouvido. Mas existe um elemento que alavanca tudo que você vai fazer. E eu comecei a nossa reflexão falando: olha, se o seu governo não é do dinheiro, é do Senhor, em algum momento da sua vida, Ele vai te prosperar. Ele vai te colocar numa terra que tem ferro e cobre. É o que ele diz em Deuteronômio capítulo 8. Olha, eu vou te plantar numa terra próspera. Você vai pôr a mão lá e você vai prosperar. Mas vai ter um momento em que eu vou cruzar o seu caminho de riqueza com o caminho da pobreza. E nessa hora existe uma ponte que tem que se formar entre vocês. Irmãos, o problema da pobreza não é do Estado, nem do Brasil, nem de fora. O problema da pobreza é da igreja. É meu e seu. Deus nos chamou para resolver esse problema. Ah, mas tem pobreza no mundo inteiro. É verdade. Você não vai poder mudar o futuro dos pobres do mundo, mas você vai poder mudar o mundo de alguns pobres que chegarem até você. Você concorda com isso? Vai ter, irmão. Eu tenho certeza. Eu te abençoo. Esta semana um pobre vai te procurar. Vai bater na sua porta e eu quero ver o que você vai fazer. Sem nenhum tipo de linguagem pejorativa. Nós somos responsáveis por aqueles que têm menos. E eles vão atrás de nós. Por quê? Porque Deus falou que Ele ia fazer assim. Porque quando é que vocês fizeram para mim? Quando vocês fizeram para uns dos meus pequeninos. Quando eu estava nu, você me cobriu. Ah, mas Jesus, quando você ficou nu? Ah, olha lá, quando você não foi lá. Tive preso, você não me visitou. Fui doente, você não me visitou. A generosidade é a alavanca da economia do reino. O último princípio hoje: lança teu pão nas águas. Seja generoso. Deuteronômio 8,18 diz que Ele nos dá força para produzir as riquezas. E essas riquezas têm uma direção, têm um endereço. Eclesiastes 11:1 diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7
E ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu gosto muito da versão A Mensagem desse versículo, que diz o seguinte: é o mesmo Eclesiastes 11, irmãos. Seja generoso. 2 pontos. A misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Não acumule alimento. Reparta-o como puder. Seja uma bênção para os outros. Pode ser a sua última chance. Reparta com 7 até com 8. O número 7 na Bíblia fala de plenitude, de algo completo. E o número 8 é o número do transbordar. É o completo mais um. Transborda. Então o que ele está falando? Passe a transbordar sobre outros. Não retenha. Não retenha. Não acumule. Porque a cultura do reino não é uma cultura de retenção, de acúmulo. É uma cultura de divisão, repartição. Óbvio, eu não estou falando aqui que você não tem que ter seus investimentos, eu tenho os meus também. Você entende o que eu estou falando? Você vai saber que tem coisas que Deus está te dando que não pertencem a você, que vão passar através de você e terão uma direção certa, correta. Eu amo a palavra de Deus porque ela propõe a nós contrassensos. Olha o que Eclesiastes fala: lança o teu pão nas águas e depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Irmãos, você aqui do interior, como eu sou também, você vai num rio com correnteza, joga um pão lá. Você vai achar ele quando? Nunca, irmãos. É a mesma história da moeda na boca do peixe. Porque o que o escritor está propondo não é um pão na água, mas são os nossos recursos no rio da vida, que tem um nome: Jesus. Quando nós lançamos os recursos nele, ou melhor, quando nós perguntamos para ele: Senhor, eu quero me envolver nos seus negócios, porque o negócio de Jesus é gente. O negócio dele não é nós tudo bonito assim, arrumado, com roupa bacana. O negócio de Jesus são pessoas. Quando o meu negócio, quando a minha vida está envolvida com o negócio dele, que são pessoas, eu começo então a liberar sobre ele os meus recursos. E eu vou encontrar mais tarde. Você não sabe que mal vai vir sobre a terra, mas quando o mal vier, ele vai te segurar, ele vai te sustentar, porque ele é o rio que pode fazer tudo multiplicar. Lança nele e vai ser uma vez. Eu sei que vocês têm projetos sociais aqui, e talvez é isso que o Senhor está te pedindo. Se envolva com recursos, com tempo. Olhe para as pessoas que estão do seu lado. Abra oportunidades do seu negócio. Às vezes você vê lá um jovem recém-formado. Traz o menino para perto. Ah, mas eu não tenho tempo para treinar. Deus vai te dar tempo. É hora de você repartir, não é hora de você reter. Essa é a cultura. E eu quero finalizar com Provérbios 11, 24 e 25, que diz: quem dá com generosidade se torna ainda mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Numa outra versão: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu queria chamar os queridos do louvor aqui para cantar uma canção, e eu quero orar com você. Que essa palavra possa criar raízes em nós. Eu falei sobre esses 6 princípios, mas o que eu mais quero dar ênfase a você aqui hoje é sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós temos vivido tempos muito difíceis. Nós temos visto, às vezes, coleguinhas lá dos nossos filhos perdidos, irmãos. Desconectados da vida da igreja. Desconectados da palavra. E não é porque as nossas igrejas não têm uma programação infantil ou para adolescentes.
mas é porque a igreja familiar está tropeçando. É muito injusto nós lançarmos na conta da igreja uma responsabilidade que é minha e sua, se você é pai e mãe e está aqui hoje. Eu quero te desafiar. Esse é o principal princípio que você tem que ter para os teus negócios. Olha para o teu cônjuge. Olha para os teus filhos. É tempo de voltarmos à mesa. É tempo de voltarmos ao básico ali, do culto familiar. E não é um evento, irmãos, mas é nós criarmos uma cultura. Uma das coisas que fazemos, que é muito simples, enquanto eu estou indo levá-los para a escola no carro, cada dia ora, e consagra o dia, o a fazer, o que vai fazer. O Senhor está nos chamando de volta para esse pilar chamado família. Nós não podemos terceirizar, entregar para as redes sociais a educação dos nossos pequenos, porque senão nós vamos falhar em transmitir o bastão para a próxima geração. Que o nosso coração não se encurve para as riquezas, ao ponto de que a gente não esteja encurvado para servir dentro de casa. Que o seu coração hoje possa ser ministrado pelo Senhor. Olhe para dentro. Olhe para dentro de si. E avalia como está o tempo lá em casa. Eles são preciosos. Nossos filhos, com certeza, trocariam qualquer viagem internacional por tempo conosco. Porque amanhã pode ser tarde. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. E nós declaramos que o Senhor é quem governa. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos das nossas ambições, salva-nos de querer ostentar os bens, salva-nos, Senhor, de entrarmos num negócio cujo ritmo sacrifica a nossa casa. Salva-nos, Senhor, de não planejarmos antes de construir a torre. Salva-nos, Senhor, de retermos tanto, que não temos olhar para aqueles que estão padecendo, mas que nós possamos fluir em generosidade, sendo uma ponte entre a riqueza e a pobreza. Mas acima de tudo, eu oro agora para que o Senhor nos chame de volta para os nossos lares, para as nossas famílias, para o nosso ambiente familiar, para a mesa de casa. Pai, no nome de Jesus, o nosso coração espera e anseia por mais de Ti. Leva-nos de volta para o lugar em que caímos, Senhor, para que possamos reconstruir aquilo que está destruído. Nós queremos, Senhor, ser aqueles que endireitam as veredas. Pai, no nome de Jesus, restaura a mesa das nossas casas, restaura o culto doméstico, restaura, Senhor, a oração noturna diante de dormir. Pai, em nome de Jesus, nenhum sucesso vale uma família destruída. Pai, no nome de Jesus, a minha oração, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, os teus empreendedores, os empreendedores do reino aqui, para que eles percebam que nós fomos chamados para sermos integrais na nossa relação contigo, na nossa relação familiar e nos nossos negócios. Leva-nos a esse lugar de excelência, leva-nos a esse lugar de plenitude no Senhor, em nome de Jesus. Amém.